Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Sou o professor Mário Carboneira e hoje vamos falar do tema Encontre a Sua Voz. Um tema que já foi falado aí por exemplo, o professor Olavo de Carvalho já trouxe esse tema como parte, então, da formação intelectual. E, recentemente, nós falamos disso no nosso Instagram, por meio de um texto lá. Então, se vocês quiserem, podem procurar o texto para ver esse tema sendo tratado até por uma outra ótica diferente da que eu vou tratar aqui hoje. Tá? Naquele texto, então, eu falava sobre a transição do discurso interior para o discurso exterior, porque, na verdade, sim, existem dois discursos. Um discurso interior, o verbo interior, também era conhecido na antiga lógica, que são os nossos pensamentos, no fim das contas, e nós realmente, antes de falar qualquer coisa, deveríamos pensar naquilo que vamos falar, principalmente se estamos falando de assuntos intelectuais, de estudo, essas coisas, não é? Então, não podemos simplesmente entrar a falar sobre física quântica sem nunca termos pensado no assunto e, no caso, estudado em livros e com professores e tudo isso, porque senão nós vamos estar apenas emitindo sons e muito desconexos, evidentemente, quando se trata de tópico tão complexo. Então, existe isso, certo? Essa passagem da voz interior, dos nossos pensamentos, daquilo que nós meditamos, das nossas reflexões, e a palavra exterior, aquela que nós proferimos de fato. Então, nós podemos justamente pensar uma coisa e dizer outra. E o que seria isso? Poderia ser um engano. Nós poderíamos não ter perícia na arte de comunicação, e então nós queríamos dizer uma coisa e dissemos outra. E, bom, pode ser falta de perícia, pode ser falta de habilidade, mas pode ser também mentira. É outra coisa que nós podemos fazer aqui, pode ocorrer nessa transição. Nós podemos estar pensando que uma pessoa com quem nos comunicamos, com quem conversamos, é um canalha, mas nós podemos dizer na cara dele que não, você é uma pessoa excelente, continue assim, né? Ou podemos pensar que alguém está prestes a cometer um grande erro e dizer que não, vá em frente, é por aí mesmo. E aí tem aquela frase famosa também, né? Não atrapalhe os seus inimigos quando eles estão cometendo um erro. Então, bem, pode ser uma estratégia de guerra, dependendo do caso, não é? Mas também pode ser uma mentira, pode ser um engano que nós fazemos em relação a outra pessoa para que ela se dê mal, e isso por um intuito ruim, não é mesmo? Então, evidentemente, se nós queremos encontrar a voz nesse sentido, aquilo que nós pensamos deve refletir aquilo que nós falamos, de fato. Senão, se nós estivermos mentindo, por exemplo, haverá sinais disso, muito provavelmente, a não ser que sejamos sociopatas, que, pelo que se diz, são aqueles que conseguem mentir sem emitir nenhum sinal disso. Mas, geralmente, uma pessoa que tenha ainda algum senso moral mínimo interiormente, ele vai dar com a língua nos dentes, como se diz, ou ele vai emitir algo contraditório, ou ele vai fazer algum trejeito com a face, com os braços, qualquer coisa assim, e vai se denunciar, né? E, bom, obviamente, quando nós falamos de encontrar a voz, nós estamos falando de sermos sinceros e genuínos diante dos outros, principalmente, mas também diante de nós mesmos, porque nós podemos mentir para nós mesmos e aí a enganação é ainda maior, não é? Então, bem, agora, naquele segundo sentido que eu falei, é possível e nós precisamos encontrar a nossa voz por meio de um treino da habilidade
de comunicação. Então, nós precisamos ser capazes de expressar aquilo que nós sabemos. Porque nós sabemos muitas coisas e, certo, podemos não ter o nome delas, em primeiro lugar. Então, nós temos um problema aqui. Nós conhecemos, nós vimos várias coisas, vários objetos, vários tipos de textura, vários tipos de material, mas nós não temos o nome daquilo. Então, como nós vamos nos comunicar aí? Então, isso é um primeiro momento, conhecer o nome das coisas. Isso faz parte da poética, da gramática. A ciência da gramática, ou a arte da gramática, é a arte de aprender o nome das coisas em primeiro lugar. Então, isso já é alguma coisa. Mas nós podemos também ter o nome das coisas mas não saber articular o discurso. Nós podemos não saber articular o discurso diante de uma plateia determinada, pois há plateias e plateias. Há plateias de cientistas, de especialistas, e nós podemos falar sobre um assunto científico diante deles, utilizando todo o jargão da ciência, falando com os nomes mais apropriados, e nos faremos entender. Isso é uma coisa. Só que nós podemos estar tentando explicar algum ponto de uma ciência, uma parte dela, ou toda ela, embora seja um tanto mais difícil, diante de uma plateia de leigos, certo? Geralmente aí nós vamos tentar explicar alguma parte dela, certo? Uma parte que é mais alcançável por aqueles que não tiveram tempo de estudar a fundo, de analisar os fatos e as teorias a respeito daqueles fatos. Então aí como é que nós faríamos, não é? Assim, bom, nós não podemos lançar mão do jargão científico, nesse caso. E aí nós precisamos lançar mão de outras técnicas. E é isso que eu vou falar aqui hoje, já estou fazendo. Certo? Então, vamos analisar aqui pelo prisma, que é o nosso prisma sempre das artes liberais. E aí, de novo, nós vamos reforçar o porquê do estudo das artes liberais, por que é tão importante, e em específico aqui do Trivium. Então, como vocês já devem saber, no Trivium há a gramática, mencionada agora há pouco, e há também a lógica dialética, como uma arte, né? Chamemos dialética, e a retórica, por outro lado, certo? E aí nós temos uma via, ou duas vias que tendem ao mesmo lugar, mas por meios diferentes. A dialética por um lado, a retórica por outro. Então, assim, a dialética é aquela arte de buscar a verdade nos seus termos mais precisos, na sua formulação mais precisa, e também na investigação mais profunda de um assunto determinado. E aí é isso que nós vamos fazer por um lado. Certo? Nós vamos escolher um assunto. Nós não podemos estudar todos os assuntos, mas nós podemos selecionar alguns, ou podemos nos devotar apenas a um assunto, e aí nós vamos investigá-lo por meio da metodologia da dialética. E aí nós vamos estudar, então, claro, as formas de investigação, certo? As formas de encontrar as premissas de um discurso e as formas de chegar a conclusões mais retas a partir das premissas que nós encontramos, formulamos a partir da própria observação, que é sempre a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós não podemos criar uma teoria a respeito de algo que nós não vimos, que nós não observamos, que nós não investigamos por outros meios. Certo? Então, criar teorias com embasamento nulo ou mínimo vai nos conduzir ao erro, fatalmente. É um dos problemas que a pessoa que não tem o treino dialético vai cair muito facilmente, em que ela vai cair muito facilmente. Então, por um lado, a dialética, nós com ela vamos a fundo num assunto, descobrimos tudo que é possível descobrir ou que nós temos capacidade de descobrir num campo determinado, certo? Como a biologia, como a física, como a astronomia e esses tipos de ciência, não é? Como a moral também, pelo lado das humanas, vamos dizer assim, e várias outras coisas, a política.
também, tá? Então nós vamos descobrir várias coisas, vamos nos tornar estudiosos e até professores desse determinado tema, no sentido que nós vamos poder proferir, então, os discursos que explicam, iluminam aquele assunto, né? Isso é uma coisa, isso nós conseguimos com a dialética. E agora, por outro lado, a retórica. Para que serve isso? Né? Serve justamente para nós falarmos com o público leigo, ou com o público que é leigo naquele assunto, ou que não dispõe de todas as premissas, não dispõe do tempo de observação de determinado campo de fenômenos, certo? E aí é isso que a retórica vai nos ensinar. E com isso nós podemos ver que ela é muito útil, certo? Ela é muito útil. Então nós podemos pegar um exemplo, certo? Vamos dizer que nós investigamos pela Suma Teológica os argumentos para a existência de Deus, que está ali logo no começo. E, muito bem, para chegar naqueles argumentos, Santo Tomás de Aquino fez um longo curso de estudos que incluíam as artes liberais, não é? Que incluíam as artes liberais, não é? E também depois de filosofia e até teologia. Mas ali os argumentos deles são principalmente filosóficos. Então, digamos que nós entendemos todos aqueles argumentos, ou alguns deles, certo? Os 5 argumentos que ele cria, 5 linhas de argumentação que ele mesmo inventa, ou pelo menos expõe ali naquela obra, com a sua própria roupagem, a sua própria terminologia. Mas nós vamos ver que aquela terminologia ali é extremamente lógica, extremamente técnica, certo? Nós não podemos simplesmente pegar aquilo, ir para a internet e posar de guardiões da fé ou usar um porrete filosófico e bater na cabeça dos increntes, dos incréus que estão por aí, que são ignorantes, certo? Porque está muito óbvio, Santo Tomás de Aquino já provou, olha aqui, a causa pela causa. Então, nós podemos provar a existência de Deus pela causa, porque se nós voltarmos numa linha causal indefinidamente, isso seria absurdo. Logo, é preciso que as linhas causais, as causas de todas as coisas, tenham um começo definitivo no tempo. Certo? Então, nós podemos dizer isso, e para nós isso pode estar muito claro e pode até ser muito simples. Mas, para um público leigo, não é. De fato, não vai ser. Tá? Por mais que os termos sejam bem simples, o argumento é curto, ele é curto, ele é facilmente captável para quem tem o treino. Né? E, na verdade, ele é quase que obrigatório, ele quase que nos obriga a acreditar que realmente Deus existe por essa conclusão, a partir desse argumento das causas, certo? De que as causas não podem voltar indefinidamente no tempo, né? E isso tudo parte da argumentação e da premissa de que tudo que foi criado tem uma causa. Tudo que foi gerado por outro tem uma causa. Tá? E, bom, para nós, talvez, com um treino lógico, isso é óbvio e evidente, mas para o público leigo não é. E aí, se nós simplesmente despejarmos esse raciocínio, eles não vão entender. E se nós formos ainda grosseiros ou irônicos com o público, porque nós achamos que é óbvio, que é fácil, então ainda pior, ainda nós vamos ficar com um ethos do ponto de vista da argumentação retórica, certo? Tem o ethos, a visão que nós projetamos para as pessoas, a visão que as pessoas têm de nós, vamos parecer pessoas irônicas, chatas e ainda por cima meio tirânicas, meio arrogantes demais. Uma tendência a querer mandar e a obrigar os outros a fazer coisas que eles não querem. Tá? E isso, bom, do ponto de vista retórico, é realmente suicídio.
certo? Mas uma pessoa que só viu pelo lado da dialética e só estudou a dialética, em geral não vai enxergar isso. Vai ficar uma coisa invisível para ela, certo? Porque ela realmente não teve o treino inteiro do trivium, tá? Então, olha, é por isso que o trivium é constituído dessas três disciplinas. Algumas pessoas hoje em dia, e nós notamos isso muito no meio católico, elas acham que é só estudar a dialética já basta, porque ali estão os argumentos mais certos, mais cogentes, que mais obrigam a pessoa a anuir a eles, porque, olha, nós somos racionais, todo mundo aqui é racional, se tu não aceitas o meu argumento é porque tu és, né, porque tu te deterioraste em um mero animal. Todas essas coisas acabam ficando mais ou menos implícitas, ou porque houve um emburrecimento geral das pessoas. E sem negar que talvez a educação de hoje não nos treine, e talvez por até de propósito, nas técnicas de argumentação dialéticas, não é por isso que nós podemos xingar as pessoas, né? E também, ao mesmo tempo, nós não podemos pressupor que todo mundo vai ter o treino dialético mais rígido. Não há como cobrar isso. Então, nós temos que voltar para a retórica. Nós temos que ter alguns rudimentos de retórica se nós quisermos provar, ou pelo menos causar uma crença, gerar uma crença na pessoa, que é um começo já. Certo? Se nós gerarmos numa pessoa uma crença de que Deus existe, que é uma suspeita de que Deus existe, nós já fizemos muito. Se aquela pessoa não tinha a menor ideia, ou se aquela pessoa ainda era infensa, se ela era contrária à ideia da existência de Deus, se ela era um ateu praticante, como se diz, não é? Então, nós precisamos olhar as ferramentas da retórica, e aí nós vamos ver, olha, uma das coisas que são mais poderosas no arsenal da retórica para causar crença, por exemplo, é usar uma comparação, certo? Então, se nós queremos dizer que tudo que foi gerado por uma causa, nós podemos procurar uma imagem disso que nos ajude a colocar na mente da pessoa ou da nossa plateia que isso é assim. Então, nós podemos recorrer, por exemplo, à imagem que, obviamente, por ser uma imagem não é perfeita, mas já cria uma ilustração inicial, por exemplo, que é a imagem das bolas de bilhar, certo? Então, nós podemos dizer assim, então, se há algumas bolas de bilhar numa mesa, aquelas bolas elas vão ficar eternamente paradas ali, se nada de fora as mover. Então, é preciso que alguém intervenha, certo? É o jogador, tipicamente é o jogador de bilhar que vai com o taco empurrá-las e movê-las para a caçapa, mas elas nunca vão parar lá naquela caçapa se não tiver alguém que cause esse movimento, porque não é típico das bolas de bilhar se moverem por si só. Então ali nós temos uma pequena ilustração do que é a causalidade, certo? Então, aí, no campo específico do movimento local, certo? Ali a causalidade é o movimento local das bolas, certo? Das bolinhas de bilhar. Mas isso já gera uma imagem na mente da pessoa. E a imagem que vai se colocar diante da imaginação dela vai poder permitir que elas, então, talvez venham a inteligir, ainda que inicialmente de modo confuso, que realmente, para existir um homem, para eu existir, é necessário que houvesse uma causa anterior a mim, que são os meus pais. Certo? Também isso pode ser uma imagem, né? Todo homem que existe, foi criado, né? Veio a ser por causa da união dos pais, certo? No ato sexual. Então, é isso. Né? E assim nós podemos dizer de todas as coisas, nós podemos extrapolar isso para dizer, olha, o mundo, sendo algo criado, é preciso que exista uma causa. E essa causa aí, São Tomás vai dizer, é Deus. Certo? Então, bom, se nós usarmos os exemplos, nós nos aproximamos da plateia. Nós nos aproximamos dela, que não tem ainda os conceitos muito claros de causalidade,
de uma linha causal que volta eternamente. Eu talvez não consiga entrar na mente dela essa ideia de que é impossível que uma linha ou diversas linhas causais voltem eternamente, porque isso seria absurdo, tá? Seria logicamente absurdo, certo? Porque então nada existiria se houvesse uma linha causal que voltasse no tempo eternamente, certo? Seria absurdo. Para nós termos um pouco de treino lógico, isso é mais ou menos visível para a nossa inteligência. Para a pessoa que não tem, é muito confuso, é muito nebuloso, ela ainda não tomou posse desses conceitos de causalidade, causa, efeito, não é? Agora, com a ideia das bolas de bilhar, sim, nós podemos fazer isso. E, bom, nós precisamos, então, por conclusão de tudo isso que eu disse, não só conhecer as coisas, né? Então, a dialética é essa ciência ou arte que nos leva a conhecer com muita profundidade um campo de fenômenos, um campo de entes da realidade, mas nós precisamos voltar de lá e chegar até os demais homens, porque de nada nos adianta conhecer se nós não podemos compartilhar aquilo com quem não conhece, certo? Compartilhar com aqueles que conhecem já, bom, pode render uma conversa interessante, até prazerosa, pode-se chegar a novas conclusões, pode-se especular aqui, se especular ali, cada um vai ter uma visão um pouco diferente sobre o mesmo assunto, mesmo que tenha estudado os mesmos livros, etc. Vai gerar uma conversa intelectualmente interessante, mas ainda assim fechada em si. Agora, se nós pudermos levar aquilo que nós aprendemos a um público maior, nós vamos ter proliferado o conhecimento, nós vamos ter plantado a semente, a instigação para que aquelas pessoas que não estudaram comecem a estudar também, certo? E tudo isso é muito salutar. Agora, uma pessoa de pendor meramente dialético, se ficar fechada nos seus conhecimentos, é bom para ela, certo? Mas ela ainda não teve a perfeição do conhecimento, que é não só conhecer, como difundir o conhecimento. E para difundir, antes do que a própria dialética, nós vamos nos valer da retórica, das suas ferramentas, da sua visão de mundo. A retórica é aquela arte que parte, então, das premissas que a plateia já aceita. Não das minhas premissas que eu tenho, que eu estudei, eu estudioso, eu o especialista. Não, as premissas da plateia. Então, a retórica parte daquilo que a plateia sabe por uma espécie de investigação que o retórico faz, né, das ideias mais em circulação na sociedade, das imagens que mais apelam em determinado momento do tempo que nós vivemos, evidentemente, e a partir disso ela busca gerar a crença naquela plateia. Essa é a sua função, certo? A sua função não é descobrir a verdade, é gerar a crença numa plateia, uma crença nova, de preferência, mas a partir das premissas da própria plateia. E para isso nós temos várias ferramentas. Nós temos as ferramentas, por exemplo, essas que eu mencionei, de fazer uma comparação. Então, a retórica pode fazer uma piada, pode quebrar o gelo com a audiência, com a plateia, pode apelar às suas emoções, tudo isso, claro, dentro de uma moderação. Pode fazer tudo isso que a dialética não pode, certo? E daí, uma vez que nós conquistemos a plateia, daí nós podemos trazer a parte mais racional, argumentativa, e ela vai estar mais disposta a recebê-lo. Então, essa é a visão que está implícita no estudo do trivium, certo? E aqui eu já uso uma imagem também, nós vamos até as coisas pela dialética e as investigamos, descobrimos o máximo possível de que somos capazes e voltamos com elas para trazer às pessoas, trazer a verdade para as pessoas. Afinal, a verdade é um transcendental, é algo que, uma vez possuído, nos ilumina, melhora a nossa vida
nos torna pessoas melhores, certo? É isso que é um transcendental, certo? É algo que é bom em si, assim como o bem, assim como a beleza, assim como a justiça, não é? Então, é isso que está implícito no trivium. Tá? Se nós ficarmos só pelo lado da dialética, nós vamos nos tornar especialistas chatos e insuportáveis. Há um outro lado também. Nós podemos ficar só na retórica das coisas. E aí nós vamos saber falar sobre muitas coisas, convencer talvez sobre muitas coisas, mas sem profundidade, certo? Nós vamos ser bem falantes, né? Pessoas bem falantes, que sabem enganar, sabem ludibriar até, né? Essa é a tendência de quem só estuda a retórica. Então ele vira uma pessoa que sabe falar de tudo, mas não fala de nada com profundidade, não ilumina mesmo, certo? Cria só uma nuvem com uma pequena nuvem de mosquitinhos assim, que não, no fim das contas acaba obscurecendo e não iluminando as pessoas. Por isso, essa ênfase que nós damos. Não basta só a retórica, não basta só a dialética. As duas coisas, elas estão juntas e é um ir e voltar. Um ir e voltar. Essa é a função de quem estuda pelo modo clássico, certo? Então essa é a mensagem de hoje para vocês meditarem, e isso também, né, retornando lá ao começo, faz parte do encontrar a própria voz. Isso faz parte de ter uma técnica para expressar aquilo que nós sabemos e uma técnica para aprender também, para investigar as coisas, certo? Isso também faz parte, para além daquele aspecto que é o aspecto de ser genuíno, de falar a verdade interior e não mentir, certo? Que é outro problema. É outro problema e é um problema moral aí, certo? Bom, então nos vemos numa próxima. Até lá. Obrigado.